São 8h40, irmão. Só Jesus, irmão. Mateus capítulo 25, o verso que nós vamos ler. Domingo passado eu preguei o capítulo 25, mas não foi esse verso. O verso que nós vamos ler vai começar do versículo 41, Mateus 25, 41. Perdão, vai começar do versículo 34 em diante. Deus vai ensinar uma chave que vai mudar a sua vida hoje, amém, irmãos? Está aqui no telão. Então dirá o rei aos que estiverem à sua: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Apenas isso. Curve a cabeça, fale conosco, Senhor, e nos dê capacidade de ouvir a Tua palavra e de entender a Tua palavra. Nós somos muito limitados, Senhor. Eu quero, Senhor, pedir misericórdia, principalmente da minha vida, que tenho a incumbência de transmitir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, Tua palavra é muito magnífica e eu sou muito limitado. Então, faça uso da misericórdia sobre a minha vida, para que o Teu povo possa sair daqui mais uma vez edificado para a glória do Teu nome. E acima de tudo, Senhor, salve vidas nesse ambiente, para a glória do Teu santo nome. E quem confirma, aplauda a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, no capítulo 25, nós lemos o capítulo 25 há uma semana e pregamos sobre a parábola que Jesus conta no início do capítulo, falando sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, as 5 que tinham azeite e as 5 que não tinham. Quem me ouve, diga amém. Por favor, atenção no que você vai ouvir. O capítulo 25, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, Jesus, através de uma parábola, ele conta uma história para que haja uma compreensão mais fácil dos ouvintes. E Jesus começa contando uma parábola que está aqui no início do versículo, que ele diz: então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas. É a primeira parte. Jesus está comparando o reino dos céus a 10 virgens. E a história é a seguinte: 5 tinham azeite e 5 não tinham. Pastor, que azeite é esse? O azeite que elas tinham dentro da lamparina, para manter a lamparina acesa. E eu já expliquei que o Espírito Santo aparecia no Antigo Testamento como fogo. Por isso que a Bíblia fala que não apagueis o Espírito. O candelabro, a menorá, era símbolo do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo aparece como fogo. E falar de azeite é falar de manter a chama acesa, é falar de ter o Espírito Santo vivo dentro de nós. Na primeira parte, Jesus conta que o noivo vai reencontrar com as noivas para o ambiente nupcial. E quando ele vai encontrar com elas, existe a necessidade de ter azeite na lamparina. Quem está entendendo, diga amém. Na segunda parte, que já não é no início do capítulo 25, Jesus conta uma outra parábola. E essa outra parábola é a parábola dos talentos. Ele também faz uma comparação dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que pegou 5 talentos e deu a um, pegou 2 talentos e deu a outro, pegou 1 talento e deu a um outro homem. Alguém vai dizer: pastor, não parece muito justo. Deus dá 5 talentos a um, dá 2 a outro.
e dá um talento a um homem. E a Bíblia diz que Jesus, contando a parábola, diz que esse Senhor deu os talentos a cada um deles e falou assim: vocês precisam negociar com esses talentos, produzir com aquilo que eu estou lhe dando, porque vai chegar o tempo, Mateus, onde o Senhor que está dando o talento vai retornar Leandro para fazer conta do talento e para ver o que a gente produziu a partir do que foi entregue. Você está entendendo isso? Diga amém. Quando o Senhor retorna, a Bíblia diz que 5 virgens tinham azeite na lamparina e outras 5 não tinham. A Bíblia chega a dizer que 5 eram loucas, imprudentes, porque não tinham azeite. Deixaram para querer arrumar o azeite em cima da hora e não deu tempo, e por isso ficaram de fora. Ou seja, a parábola das virgens fala de 2 tipos de público, que tinha azeite e que não tinha. A parábola dos talentos também fala de 2 tipos de público, porque a Bíblia diz que quando o Senhor volta para prestar contas dos talentos que foram entregues, o que tinha 5 talentos produziu mais 5 talentos. O que tinha 2 talentos produziu mais 2 talentos. E aquele que tinha 1 talento, com medo de perder o que tinha, ele enterrou. E quando o Senhor voltou, ele chamou aquele servo que não produziu, que enterrou o seu talento, e disse que ele era mau e que ele pagaria por isso, porque ele recebeu 1 talento e não produziu nada a partir daquilo. A primeira consciência que a gente tem que ter é porque o Senhor vai dar 5 talentos para um, vai dar 2 para outro e 1 para outro. Porque na nossa cabeça, irmão, parece justo que ele deveria dar a mesma quantidade para todos, mas ainda no capítulo 25, Jesus diz que o Senhor entregou os talentos para cada trabalhador, segundo a sua capacidade. Agora veja que a cobrança de Jesus com aqueles homens, a cobrança do Senhor que deu o talento, não era que você que recebeu 5 produzisse 10. Não era que você que recebeu 1 produzisse 5. A cobrança é que o que recebeu 5 produza, o que recebeu 5 produza, o que recebeu 2 produza. Então, irmão, o que Deus cobra não é, pastor, porque pastor Leonardo ganhou 130 almas em um culto. Irmão, Deus deu um dom a ele, dentro de uma capacidade que Deus viu que ele suporta. Existem pessoas que nunca vão subir num altar para pregar. Talvez você é uma pessoa que nunca vai ter uma oportunidade de ser um pregador, porque Deus não te chamou para isso. Mas Deus também te colocou talvez dentro de um hospital, e na hora que a pessoa vai partir, não tem um pastor para orar, mas você, enfermeiro, está ali dentro dizendo: eu conheço um Deus que pode salvar a tua vida. Então, irmão, não importa se você vai produzir 5 ou se você vai produzir 2. O que importa é não enterrar os talentos, porque mais uma vez na segunda parábola se divide em 2 grupos: o grupo daqueles que receberam e produziram, e o grupo daquele que recebeu e não produziu. O que nos lembra a primeira parábola, que tinha azeite, e as 5 que não tinham. Só que agora o negócio complica, porque Jesus vai avançar para um terceiro ponto do capítulo 25 e vai comparar o reino de Deus agora a um exato momento onde o rei vai voltar para falar com o seu povo, e há uma frase na boca dele dizendo: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, te vi nu, não me vestiste, eu precisei ser hospedado e não me amparou. E eles vão perguntar e vão dizer: Senhor, mas quando nós fizemos isso, que a gente não viu isso acontecendo? E a Bíblia diz que a resposta de Jesus foi essa: quando você faz a um dos pequeninos, também fazes a mim. Pastor, eu não vejo relação entre a parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, com essa terminação de Jesus falando que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Parece que não há relação de uma coisa com a outra. Chega a parecer até que Jesus está pregando coisas aleatórias, mas na verdade tudo está conectado espiritualmente falando. Porque o primeiro momento, irmão, falar de azeite fala de presença, fala de chama, fala do Espírito Santo. E a presença é para salvar você. A presença é para garantir que você entre no momento nupcial com o noivo, porque o noivo vai retornar.
No segundo momento, o Senhor que entregou talento também retornou. Agora, no terceiro momento, ele já não está falando, irmão, de uma obra para ter azeite para me salvar. Ele não está falando de ter talento para dar conta a Deus. Agora ele está falando de algo além disso tudo. Pergunta, o que, pastor? Mais uma vez, o que, pastor? Jesus está avançando tanto no argumento, Mateus, que ele está colocando na mesma pauta de pregação azeite, talento, mas ele está colocando na mesma pauta de pregação amor. Pastor, eu não entendi que relação isso tem. Irmãos, 3 coisas a gente precisa entender. O Senhor vai voltar e quer encontrar uma igreja que mantém a chama viva dentro do seu coração. O Senhor vai voltar e nós vamos ter que acertar com Ele o que nós produzimos a partir do que Ele nos entregou. Mas vai chegar um terceiro momento que o Senhor vai voltar e vai nos cobrar, porque tem gente que acha que fazer a obra de Deus é estar em cima do altar pregando, e se esquece, irmão, que o reino de Deus não se limita a 4 paredes. O reino de Deus vive em você e se manifesta por onde você passa. Então eu tenho uma profecia para o seu coração, irmão. Tem gente que vai receber azeite, tem gente que vai receber talento, mas independente do que você vai receber, se azeite ou talento, existe uma coisa que é comum a todos. E o que, pastor? O que é comum a todos? Que todos nós fomos chamados para amar o próximo. E eu preciso te alertar de uma coisa: azeite é importante, talento é importante, mas azeite e talento sem amor. Eu vou falar isso aqui de novo, Natanael. Irmão, tem gente que tem até azeite na lamparina. Tem gente que até tem talento e produz. Só que eu vou te falar uma coisa, você vai me perdoar. Eu preciso falar de forma objetiva. Se não tiver amor, irmão, se não tiver amor, irmão, se seu coração não arder por amor, você me perdoa, você é mais uma pessoa que faz barulho, que dança, que chacoalha, mas você ainda não entendeu nada sobre o reino de Deus. A prova disso, que Jesus chegou a dizer em das suas pregações, que, se não me falha a memória, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, se não me falha a memória, Jesus fala, o apóstolo João fala sobre o amor, e chega a dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Irmão, a comparação está aqui, capítulo de número 1 de João, capítulo de número 4, versículo 20. A explanação é amar o teu irmão e amar a Deus. Você reparou que a cruz tem 2 hastes, é uma vertical e uma horizontal. E eu preciso te alertar, irmão, que se você não tiver no seu coração a vocação de amar pessoas, você está se auto-sabotando. No dia que você subir no altar, porque, irmão, você profetiza por amor, você entrega uma revelação por amor, você ora por libertação por amor, você entrega comida por amor. Se você não fizer por amor, você até faz, mas faz pelo propósito errado e acaba cancelando aquilo que teria a viver com Deus. É por isso que tem gente que vai viver na igreja, vai morrer na igreja, vai aceitar Jesus, vai passar 40 anos na igreja e não vai ter galardão. Por quê, pastor? Porque faz as coisas certas pelo motivo errado. Eu vou provar para você. Abre a Bíblia rapidinho, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. O versículo é... Mateus capítulo 6. O verso... Mateus capítulo 6, o versículo... Se não me falha a memória que nós vamos ler, deixa eu só achar que o versículo vai ser isso, peguei aqui, Mateus capítulo 6, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Agora nós vamos pular para o versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Agora nós vamos partir para o versículo de número 6
Felizes os que têm fome e têm sede de justiça, pois serão saciados. Felizes e misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes e perseguidos por causa da justiça, pois o reino lhe pertence. Pastor, que relação isso aqui tem uma coisa com a outra? Irmãos, se o propósito que te move não for o propósito mais puro, você perde a viagem. A Bíblia chega a dizer, irmão, que quando você jejuar, você não deve ficar como os hipócritas, que na esquina oravam em voz alta, jejuavam e deixavam todas as pessoas perceber. É por isso que a Bíblia diz que quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, fala em secreto. Jesus está dizendo, irmão, que se você faz uma coisa no propósito do homem te ver fazendo, você perde a recompensa dada por Deus. A Bíblia chega a dizer que se você receber o galardão dos homens, você já foi recompensado e não precisa mais ser recompensado por Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende, repita isso: tudo que eu faço tem recompensa, ou dos homens ou de Deus. Deixa eu te ensinar uma senha aqui, irmão, que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Quem aqui quer prosperar de verdade diante de Deus? Eu vou ensinar uma coisa. O que você pode fazer para Deus que não seja devolução? Exemplo: quando você dizima, você devolve 10% do 100% que Deus te deu. Quando você ora e você gasta 1 hora orando, você não está fazendo nada perto do que Jesus já fez. Quando você faz 1 semana de jejum, aí você pensa, Senhor, estou 1 semana jejuando, não se compara ao grande favor de Deus nos amar, de Deus se entregar por nós. Quando você faz o propósito por qualquer coisa, irmão, que seja para Deus, você não faz para Deus. Eu vou dar um exemplo melhor. Quando você jejua para você ou para Deus? Para você. Jejum é para dar autoridade. Se você jejua, não é para Deus, porque Deus já tem autoridade. Quando você ora é para ter intimidade, Deus não precisa de orar, você ora para que você ganhe intimidade. Então, irmão, a única forma de você constituir, abre aspas, uma dívida de Deus com você, não é orando, não é jejuando e não é lendo a Bíblia. Aprenda uma coisa: todas as vezes que você ajuda uma pessoa necessitada, principalmente uma pessoa que não tem como lhe devolver, uma dívida é criada. E que dívida é criada essa? Jesus disse que não saiba a mão esquerda o que faz a direita, porque o propósito é, se você fizer uma coisa e os homens te recompensarem, Deus não precisa te recompensar. Agora, quando você faz alguma coisa por alguém, Natanael, que não pode devolver, você sai dali com um crédito. Pastor, se o homem não pode me devolver, quem é que vai me devolver? Quer um segredo para você prosperar de verdade, irmão? Saia de casa todo dia com o dinheiro da sua passagem, mas saia de casa todo dia com R$10 a mais. Ah, pastor, mas vai usar droga. A Bíblia não fala para dar a quem... A Bíblia não fala a dar a quem merece. A Bíblia fala a dar a quem te pede. Pegou isso? Então, irmão, pastor, mas está comprando para usar crack. Irmão, faz a tua parte. Faz a tua parte. Pega e ajuda. Porque tu não tem noção que às vezes você está dizendo, esse fulano fica no meu portão todo dia, tem gente que me pede todo dia, tem gente que está atrás de mim todo dia, e às vezes você não tem noção que quem está dentro da sua casa te pedindo não é um morador de rua. Às vezes é Jesus disfarçado de morador de rua. E aí você está fazendo por alguém que não pode te recompensar, e aí você sai dali com uma dívida, e essa dívida não é dele, irmão. Alguém assume essa dívida e te recompensa. Só que agora eu preciso pregar como pastor para você: não entre em autossabotagem. Irmão, quando eu comecei a orar e ler a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu já copiei a Bíblia escrita mais de 2 vezes, copiei tudo na minha mão, folha de caderno, porque eu tinha tanta dificuldade de entender a Bíblia, e continuo tendo, mas hoje um pouco menos. E eu copiava dizendo, eu preciso aprender a Bíblia, eu preciso aprender. Eu não tinha computador, eu não tinha celular, eu tinha uma vida muito humilde, eu não tinha nada disso. Meu avô leu a Bíblia mais de 50 vezes. Meu avô fez uma relação de coisas da Bíblia, e eu aprendi, irmão, a chegar na igreja às 5 horas da tarde, eu ficava passando pano na cadeira, não tinha ninguém na igreja para me ver, eu ficava falando assim, Senhor, quem sentar aqui, se tiver endemoniado,
vai ser liberto hoje. Aí eu falava: Senhor, se sentar aqui enfermo, vai ser curado. E às vezes eu pensava e dizia: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo minha juventude trancado dentro de um templo, porque eu trabalhava todo dia, chegava sábado. A Daiane chegou a ver esse período na minha vida. Eu trabalhava todo dia quando tinha sábado de folga. Domingo estava de serviço, sábado de folga. Eu chegava na igreja 8 horas da manhã, me trancava dentro de uma secretaria que não tinha janela. A janela ficava fechada, cheio de bagulho, cheio de coisa quebrada ali dentro, um calor insuportável. E eu ficava de jejum de 8 da manhã às 6 da noite, no único dia que eu tinha de folga, dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso ser usado. Deus, me direciona, me ensina sobre a tua palavra, me ensina sobre os dons espirituais. E ninguém sabia que eu estava trancado ali, ninguém sabia. E eu fico vendo hoje, a geração de hoje é a geração que tem um pão na mão para entregar para quem precisa e um iPhone na outra para gerar curtida na internet. A geração de hoje é a geração que pega uma cesta básica aqui com uma trombeta na outra mão, tocando para falar: olha o que eu estou fazendo. A geração de hoje é a geração que, quando faz alguma coisa, faz questão de falar: pastor, o que você achou? Irmão, quem promove você, quem escolhe você, não é eu que vejo você. Às vezes você vai estar dentro do banheiro, lavando o banheiro, e os olhos de Deus vão te ver dentro do banheiro. Então, o primeiro recado que eu tenho para você: se você se move pelo reino de Deus, não se mova por fama, não se mova por curtida, não se mova por seguidor, se mova por amor. O amor precisa mover o seu coração. Agora tem um problema, irmão: não tem como amar Deus sem amar o irmão. Eu preciso te alertar, eu não estou pregando para gente de longe, eu sou pastor de Madureira, eu sei o que eu estou falando. Irmãos, não seja um autossabotador. Não passe tempos da sua vida achando que você tem um crédito com Deus que você não tem. A Bíblia chega a dizer que quando você for ofertar, antes de ofertar no altar, deixa a tua oferta, se reconcilia com o teu irmão. Porque se você ofertar sem se reconciliar com o teu irmão, você está jogando teu dinheiro fora. É por isso, irmão, que eu tenho um recado para você: pastor, a partir de hoje eu quero ser dizimista. Então pega teu telefone e fala: pai, me perdoa, porque eu não vou ficar mais tempo dentro da igreja sem falar com a minha família. Você vai sair daqui desse culto dizendo: Senhor, me coloca como servo e conserta a minha vida de uma vez por todas. Olha isso aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Pastor, porque na Bíblia Deus aparece em linguagem fraternal, familiar. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 6: Pai nosso que estás no céu. 1 de João capítulo 2, verso 1: meus filhinhos. Olha a linguagem que Deus se comunica conosco. Olha a linguagem de amor fraternal. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tendes um advogado para com o Pai. Olha a linguagem mais uma vez. Efésios capítulo 6, verso 10: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus. Mais uma vez, olha a linguagem que se apresenta. Isaías capítulo 49, verso 15: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do filho? Olha ao que Deus está se comparando. Aí começa dizendo: seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você está vendo, irmão, que Deus faz com que a nossa linguagem seja uma linguagem familiar. É Pai nosso, irmãos meus, ainda que uma mãe se esqueça, Ele é Pai, Ele é intercessor. Então, irmão, se você acredita num reino que não muda a sua forma de pensar, a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, é como se fôssemos irmãos com Ele. E se você hoje quer que Deus comece a fazer algo na sua vida, eu preciso que uma coisa seja instituída no seu coração. A primeira: não tem como relacionar-se com Deus sem se relacionar com o irmão. Ponto final. Deu para entender isso? Então eu quero que você mude a sua oração. Para de falar: Senhor, eu quero talento. Senhor,
Eu quero azeite. Oh, irmão, azeite é importante, talento é importante, mas vestir quem está nu também é importante. Amar quem precisa também é importante. Porque se você profetiza por vaidade, você peca. A Bíblia fala para que você não seja usado para a sua própria vanglória. Irmão, o amor é o que te move a profetizar. Você sabia que tem dia que eu estou orando por pessoa no culto, e às vezes eu passo perto da pessoa, eu sinto um aperto no meu coração tão forte, e quando eu olho para a pessoa, Deus coloca o sentimento no meu peito que a pessoa está sentindo. Teve uma mulher que, se ela tiver aqui, ela vai levantar a mão. Foi no culto de terça-feira. Deus me usou para ela e falou: eu te vi dentro daquele banheiro quando tu falou comigo. Tu estava querendo se matar hoje. Tu fez prova do meu nome. Ela está aqui hoje. É só levantar a mão. Está aqui hoje. Se não tiver, se tiver, levantar a mão. Estava na terça-feira e ela começou a chorar. Falou: pastor, ela voltou aqui, se firmou com Jesus. E sabe o que é mais incrível? Que Deus é esse que está vendo a irmã chorando dentro do banheiro, falando: eu vou acabar com a minha vida. É amor, irmão. Reino de Deus se move por amor. E se você não tiver amor no seu coração, pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que admira a profecia. Eu não admiro não, irmão. Tem gente que admira momento de libertação. Tem gente que faz assim, ó: em nome de Jesus, sai daí, desgraçado. O diabo sai e ele fica assim, ó. O que te move, irmão? O que te move? O que faz você fazer as coisas que você faz? O que leva você a falar: pastor, eu queria uma oportunidade para pregar? Você quer pregar porque você quer propagar o evangelho ou porque você quer propagar você? Pastor, eu criei um Instagram para fazer obra social. Irmão, não toque trombeta. Está fazendo aqui, esconde, não deixa ninguém saber. Agora, se o seu propósito é divulgar, para compartilhar, para ter mais pessoas ajudando, é uma coisa. Só que eu estou te alertando, irmão, que tem pessoas que estão caminhando em passos largos para o inferno. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 25, mais uma vez. Mateus capítulo 25. Vou colocar aqui para ler junto com você. Mateus capítulo 25. Versículo de número 41. Então dirá aos que estiverem na esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Vou ler mais uma vez. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Agora o versículo 45. Então lhe responderá, dizendo: em verdade digo, que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim também. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Irmão, o que move você hoje a estar aqui? Você quer salvar alguém da sua família? Ame a pessoa que está se perdendo, mas não ame com palavras. Tem dias, irmão, que tem coisas que acontecem na nossa vida. Tem gente da minha parentela que me detesta e eu amo a pessoa. E eu não amo a pessoa porque eu sou bom, não, irmão. Eu amo a pessoa porque o amor de Deus está em mim. Que se fosse por mim eu ia odiar a pessoa, porque eu sou ruim. O ser humano é ruim. Só que o amor de Deus está em mim e me traz uma razão. Eu preciso amar. Porque que mérito tem você amar quem te ama, irmão? Não, pastor, irmão, sair do culto aqui agora, ir para a pizzaria com seus amigos obreiros é top. Eu quero ver você sair daqui, irmão, e ter coragem de terminar o culto e falar: irmão, eu sei que a gente está com essa desavença, mas a partir de hoje eu estou aqui para lhe dizer: eu preciso de você. Eu preciso te alertar. Você que está sapateando, falando em línguas, mas que não fala com o seu pai, que não fala com a sua mãe, você está andando no caminho do inferno. Para entender isso, irmão, eu preciso te alertar a você que quer fazer as coisas no propósito de aparecer. Irmãos, tem gente hoje em dia que ama mais a curtida que recebe no Instagram do que ver a pessoa
que está precisando de ajuda se alimentando. E eu preciso te alertar que você também está andando em passos largos para o inferno. Só que eu também profetizo, irmão, que da mesma forma que tem gente que se move por vaidade, que se move por mídia, que se move por coisas superficiais, também tem no nosso meio pessoas que se movem por amor de Deus, por compaixão divina, que amam o próximo. E eu profetizo que através de você que tem esse amor de Deus se movendo, teu pai vai aceitar Jesus, tua esposa vai aceitar Jesus, teus filhos vão aceitar Jesus, a tua parentela vai aceitar Jesus. Eu aprendi uma coisa, irmão, Natanael, se eu viro para você e falo assim, ó, você não pode usar droga, eu estou se metendo no teu livre-arbítrio. Agora se eu digo para você, Natanael, você não deveria usar drogas, eu estou amando você. Quem ama não se mete na vida do outro, quem ama ele auxilia para não ver o outro morto. Então, irmãos, até a forma de você pregar prova se você ama ou se você não ama. Esses dias uma pessoa crente mandou mensagem para mim falando, pastor, olha essa pessoa de uma outra religião falou, que pessoa nojenta. Eu falei, nojento é você, rapaz. O cara tá cego, o cara não tá vendo o que tá fazendo não. Você imagina, irmão, Jesus parando perto de uma mulher, pega no ato do adultério, todo mundo com pedra na mão, e dizendo, vai fazer o que, Jesus? Jesus falou, faz o seguinte, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Sabe o que a Bíblia falou? Dos mais velhos para os mais novos, começaram a se retirar, começaram a sair. Agora, vai ser necessário Deus te envergonhar para você mudar teu comportamento? Porque, irmão, eu tenho que te alertar uma coisa, quem planta vergonha para os outros, colhe vergonha para a própria vida. Quem planta constrangimento para os outros também vai ser constrangido. Quem planta discórdia vai viver uma vida de separação. Mas eu também creio que quem planta amor vai colher amor. Quem planta compaixão vai colher compaixão. E eu profetizo, irmão, que o melhor de Deus está sobre a nossa vida. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu estava dentro de casa hoje e o Senhor falou para mim essa tarde e disse, Samuel, a partir do dia de hoje eu quero que você diga a IPTM Madureira que vocês vão se mover por amor, produzir por amor, vão pregar por amor, cantar por amor, evangelizar por amor. Deus falou comigo que a partir de hoje a salvação vai entrar na sua vida. Não é porque você fala na língua dos anjos, é porque você fala na língua de Deus, que é o amor. Tu crê nisso, irmão? Tem horas, irmão, que você não precisa falar nada para ganhar uma alma. Tem horas que você só precisa estar do lado da pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui, você me perdoa? Ninguém quer ouvir de um Deus de amor da boca de uma pessoa odiosa. Ninguém, irmão. Você está ouvindo isso? Não tente falar de um Deus de amor num tom de ódio. Deus é amor, então seja amor. Seja amável. Não tente falar algo com seus lábios que o seu coração não expressa. Pastor, por que você está batendo nessa tecla? Porque quando tem amor tem profecia, quando tem amor tem revelação, quando tem amor tem libertação, quando tem amor tem cura. A única coisa que não pode faltar é amor, irmão. E a gente está vivendo o tempo da vaidade. As pessoas pegam uma pessoa num acidente de carro e ao invés de ligar para a ambulância, de tentar tirar a pessoa, ela está filmando, dizendo, olha o que acabou de acontecer, está pegando fogo, está morrendo. As pessoas passam na rua, a pessoa está do lado dizendo, eu estou com fome, me dê de comer. Aí você está passando, fala fulano. Aí vai para a igreja e chora. Me perdoa, hipocrisia. Hipocrisia. Chega aqui dentro, irmão, fala na língua dos anjos, mas não consegue falar na linguagem de Deus, que é o amor. Chega aqui dentro, irmão, roda, parece uma roda gigante, mas sai ali fora, irmão. Jesus vai colocar pessoas no teu caminho que vão ser a presença dele para te testar. Então, irmão, eu me lembro de um período que pastora Daiane e eu saía de carro, tinha que ter 2 cestas básicas na mala. E a gente parava. Uma vez eu fui fazer um evangelismo lá em Caxias, perto de uma praça, peguei um prato de comida, tinha um homem deitado embaixo do banco, e eu, como pastor, como um evangelista, peguei o prato e falei, vou alimentar o cara. Quando eu dei um negócio na mão dele, o senhorzinho, irmão, pense no senhor com uma expressão de humilde, você não dava nada pelo cara. Ele saiu debaixo do banco, levantou, olhou para mim e falou, você veio me dar de comer? Então quem vai ouvir é você. Assim diz o Senhor, Samuel. E começou a profetizar, meu irmão, tu não tem noção.
As pessoas ficaram de longe, falando, pastor, deu horário, a gente tem que ir. Eu falei, calma aí. E ele dizendo, eu sou o Senhor que vou fazer isso. Eu sou o Senhor que faço isso na vida da tua mãe. Eu sou o Senhor que mexo assim na vida de fulano. Eu faço assim. E quando eu saí, ele falou, tu achou que tu ia me entregar, né? Tu veio para receber. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Esse Deus é poderoso. Então, irmão, a partir de hoje, você quer que Deus te use de forma poderosa? Fique antenado ao amor. Você está num churrasco de família, pensa, Senhor, como eu posso manifestar amor aqui? Você está andando num lugar, porque, irmão, a pessoa que está endemoniada, ela não quer ficar se manifestando não, irmão. A pessoa está sendo vítima. A pessoa que está oprimida, que está com uma doença, ela não veio aqui porque eu vim aqui só prestar um culto. Ela está triste, ela está infeliz. E às vezes você não tem a cura que ela precisa, mas tu tem um amor que vai saciar o coração dela. Então a igreja tem muita coisa para ofertar. Pastor, quando a igreja começa a explodir no avivamento, irmão, Atos capítulo 3, 4, 5, a Bíblia fala que, Atos capítulo 5, os discípulos pegavam o que tinham e repartiam entre si para que não houvesse necessidade. Irmão, tem gente que troca de carro hoje, para de dar carona para o irmão que dava no carro antigo. Eu estou falando mentira ou verdade, irmão? Tem gente que passa por você e não tem coragem de oferecer uma carona. Pastor, porque fulano fala muito, porque fulano é assim. Me perdoa, irmão, às vezes Deus vai usar uma pessoa que tu menos imagina para falar com você. Menos imagina. Eu vou terminar a palavra aqui agora te contando uma coisa. Há muito tempo atrás, eu me lembro que antes de conhecer a Daiane já fazia um projeto chamado Projeto Resgate. A Daiane era líder de missões na igreja que ela congregava, e eu já era envolvido com a obra de Deus, com diaconato, com missões e com um monte de coisa. Há um tempo atrás, pastora Daiane e eu, nós nos juntamos para fazer um projeto social chamado AMEIBS, que era a Associação Mundial de Missões, alguma coisa assim, espalhado pelo mundo. E tinha um projeto chamado Projeto Jantar Bom Samaritano, que acontecia na Lapa. Alguém já ouviu falar disso? Alguém? Lá atrás, né? Nós reuníamos 600 pessoas em situação de rua, as 600 pessoas, e fazia um jantar de luxo, não era arroz e feijão. Irmão, os melhores cozinheiros vinham para fazer o melhor jantar de luxo para eles. E eu me lembro que no dia que eu fui participar, eu estava de serviço no quartel, teve um problema que eu não fui para o serviço e fiquei em casa com o coração ardendo. Eu falei, se eu for, alguém me ver, eu vou ser preso, porque eu não consegui ir para o serviço do quartel. E eu me lembro, irmão, não tenho vergonha de falar isso, e eu fui para lá com o coração muito triste. Mateus, eu cheguei na Lapa, 600 pessoas, irmão, pense nas pessoas com problema com droga, agressivo, xingando, teve briga, puxaram faca, e ali no meio do evangelismo, eu sentei, tinha um homem sentado, ali no meio do lixo, no meio de tudo, e Daiane e eu fomos evangelizar esse cara, e eu falei, irmão, Jesus te ama. Ele olhou para mim e falou, Jesus me ama por quê? Ele falou, você sabe o que aconteceu comigo? O nome daquele homem era Abu, ele morava num país Mali, da África. Ele falou, você é pastor? Eu falei, não, irmão, estou trazendo a palavra para você. Ele falou, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, todos morreram assassinados, de uma só vez. Entraram na minha família, mataram todas as pessoas. Eu vim como um imigrante, estou passando fome, estou passando necessidade. Me prova que Deus me ama. Irmãos, uma coisa é pregar no altar, outra coisa é uma pessoa falar isso para você. O que tu fala com uma pessoa dessa? Não tinha nada para falar para o cara. Eu ia falar o quê? Deus sabe de todas as coisas, não é minha mãe? Eu ia falar o quê? Deus conhece, Deus sabe de tudo, não são os meus filhos? Pastor, eu olhei dentro dos olhos daquele cara, pastor, e sabe a única coisa que eu tive que fazer por ele? Amar ele. Eu não tinha como falar uma palavra. Eu lembro que eu olhei para a Daiane, o olho encheu de lágrima, e a gente não queria chorar na frente dele, porque a gente queria ser o suporte dele. E quando nós olhamos para ele, eu falei, eu posso te dar um abraço? Eu não sabia o que falar, então eu só amei. Irmão, vou falar de novo. Quando você não souber o que fazer,
Só ame, isso já é o suficiente. Irmãos, a gente abraçou o cara. Eu não sei como Jesus fez isso, irmão, mas passou mais ou menos uns 2 meses. Falaram: Samuel, lembra daquele cara que vocês evangelizaram? Está indo lá no culto da Lapa. Falei: que bênção. Hoje aquele camarada é pastor da igreja. Pastor, mas você não pregou nada para ele. Mas tinha amor no meu coração por ele. Então, irmão, tem gente da tua família que você nunca vai falar de Jesus para ele. Você só vai amar ele. Pegou isso, irmão? Mão de conchinha. Você vai ser o maior ganhador de almas para Jesus. Você vai ganhar alma falando, vai ganhar alma andando, vai ganhar alma no trabalho, vai ganhar alma quieto. Irmãos, pastor, mas tem gente que dá muita dor de cabeça. É igual Pedro, dá dor de cabeça hoje, mas amanhã vai ganhar 5.000 almas para Jesus. Tu crê nisso, irmão? Então você vai ficar de pé para a gente orar aqui agora. Todos de pés. A pregação de hoje é aprendendo a amar a Deus a partir do amor pelo meu irmão. Eu preciso, olha para essa pessoa e diga assim: eu preciso te amar.